Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos continuar falando sobre o framework Design, Build and Play e vamos continuar na etapa de design olhando para o terceiro layer, que é o design da estrutura dos times. Quando a gente pensa no design da estrutura dos times, o primeiro ponto que vale a gente olhar é qual que vai ser a estrutura organizacional que a gente vai colocar esses times. Então, quando a gente pensa em estrutura organizacional, a gente tem dois extremos. Uma estrutura mais matricial e mais vertical e estruturas organizacionais mais ágeis, mais horizontais, mais parecidas com os squads que os times de produto e os times de tecnologia utilizam na máquina de produto. Então, quando a gente fala da estrutura do time da máquina de talentos, é muito legal a gente pensar, já que a gente quer pensar numa máquina que seja replicável e escalável, que a gente consiga pensar em unidades de times multidisciplinares, que é possível a gente contemplar todo o skill set necessário e todas as pessoas, os stakeholders, os membros do seu time necessários para conseguir fazer a jornada do cliente do início ao fim. Ou seja, o seu time de vendas, o seu time de prospecção, o seu time de CS, o seu time de account managers, caso a gente esteja olhando para uma máquina high touch, todas essas pessoas unidas em um squad e focadas em alguns objetivos específicos. O que é legal quando a gente pensa em estruturas organizacionais como essa? Que elas são replicáveis. Então, na medida que você consegue entender qual que é a performance de um squad, qual que é o potencial de um squad e que nesse squad você tem todas as pessoas necessárias para gerar awareness no cliente, gerar um processo de educação desse cliente, participar de todo o processo de fechamento e depois fazer o onboarding, garantir a adoção e depois a expansão desse cliente, você unir todas essas pessoas, você consegue entender qual que é a proporção de Retained MRR, de Expansion MRR e de New Logo MRR que esse squad consegue gerar. E aí você consegue pensar no seu crescimento orientado na replicação desses squads. Então, esse é o primeiro ponto e a gente vai abordar mais especificamente em outros vídeos. O outro ponto que é importante quando a gente pensa no design da estrutura do time é qual que é o skill set necessário, né? Então nós falamos aqui de alguns perfis de profissionais como SDRs, Account Executives, Account Managers e CSs, por exemplo, que são skill sets que são mais adequados para essa máquina de clientes high touch, no qual eu sou especialista. Mas quando a gente olha, existem vários formatos de squad e eu vou colocar aqui alguns exemplos para vocês verem que para cada perfil de cliente ou tipo de approach que nós fazemos, existem alguns modelos de squads já pré-setados que podem fazer sentido para a gente. Tá? Então, olhamos para a estrutura, olhamos para qual que vai ser a composição, que a gente vai ter, se vamos utilizar MDRs, SDRs ou BDRs, se vamos utilizar Account Executives ou às vezes Inside Sales para fazer a parte de vendas. Todo esse ponto dos playbooks que a gente vai utilizar, principalmente para venda high touch, a gente vai falar melhor. Mas pensar em qual é o skill set necessário para conseguir colocar essas estratégias em prática. Tá? E aí, para completar esse ponto, eu acho que é fundamental a gente frisar mais duas coisas, que é o compliance e as metas que esse time vai ter, que esse squad vai ter, ou que as pessoas que estão no seu time vão ter. Qual é o complay e quais são as metas? Porque sem a definição do complay e das metas, a gente não consegue definir quais são os objetivos e quais são os comportamentos que nós queremos que esse time tenha. O complay bem feito é um complay que drive o comportamento do seu time. Se você quer prezar por uma receita recorrente ou por uma receita mais drivada num modelo de negócio de SaaS versus Professional Services, por exemplo, essa estratégia da empresa tem que estar contemplada no complay e nas metas desse time. E para finalizar, todo o processo de treinamento e desenvolvimento e rotinas de gestão que você tem que ter para engajar, manter esse time e desenvolver esse time. Porque dificilmente quando você montar o seu primeiro squad e você começar a ter resultados, você vai conseguir replicar esses squads de uma maneira simples. Por quê?
Porque o grande desafio vai ser encontrar as pessoas para montar esses novos squads quando você validar o primeiro. E aí você conseguir ter uma máquina de talentos bem estruturada, onde você pensa muito bem nesses skill sets que a gente falou, nos aspectos comportamentais e nos aspectos técnicos que a gente tem que levar em consideração para o recrutamento e seleção, que foram definidos ali quando a gente falou do skill set, e quem é o perfil ideal de colaborador que você vai ir atrás, como é que você tem que desenvolver esse colaborador depois, quais são as rotinas que você vai ter, porque quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de escala, quando a gente fala de qualquer negócio que tenha que ter uma consistência, né, uma constância para você começar a ter resultado, os rituais e as rotinas de gestão que a gente impõe com o time vão ser o que vão dar um tom à nossa operação. Então, quando a gente pensar nesse design da estrutura do nosso time, recapitulando os 4 pontos, a gente vai olhar para a estrutura organizacional, a gente vai olhar para qual que é o skill set que a gente vai ter dentro desses squads, ou seja, qual que é o esquema tático que a gente vai montar o nosso time. A gente vai olhar para Complan e para metas que drivam o comportamento e os objetivos desse time. E vamos olhar depois de como a gente monta essa máquina de talentos para garantir que a gente vai ser eficiente no nosso recrutamento e seleção, mas que também a gente não vai esperar que a gente traga os profissionais prontos e tenha uma maquinazinha ali de gestão focada em engajar e desenvolver esses colaboradores para que eles consigam suprir os skills que a gente não consegue trazer pronto do mercado. Então, esses são os 3 layers quando a gente fala de design da nossa máquina de clientes. O primeiro layer que falamos no vídeo anterior, que é o layer de design de clientes, que falamos de ICP, personas de jornada do cliente. O segundo layer, que é de estrutura, onde falamos de processos, indicadores, tecnologia e aceleradores / artefatos. E o terceiro layer, que a gente contou como fazer o design e pensar no time que a gente precisa para operacionalizar aqueles 2 pontos que a gente colocou no vídeo anterior. Então, espero que vocês tenham gostado. Com este vídeo, nós conseguimos fechar toda a etapa de design do framework Design, Build and Play e a gente já está pronto para começar a colocar a nossa máquina para rodar. E isso é o tema que a gente vai falar no próximo vídeo.